Olá, bom dia a todos. Bom dia, Luís. Bom dia, Afonso, que está ali a controlar a parte técnica. Ahm, Sejam muito bem-vindos ao nosso CapTcast, podcast do Campetra Feed, um espaço para debater os temas mais relevantes sobre o futuro da energia e de outros aspectos. O CapTcast tem como tema geral perspectivas de futuro, debates e contributos sobre temas de sustentabilidade, recursos humanos e inovação em segurança e saúde no trabalho. Depois, todos os meses, nós temos um tema específico, onde convidamos um especialista. Neste caso, o presente CapTcast, o tema é: hidrogênio verde será mesmo o futuro em termos de combustível? Sim, no episódio de hoje vamos mergulhar num assunto que tem gerado muita expectativa e debate. Eu diria alguma controvérsia também. O hidrogênio verde. Será ele o combustível de futuro, a solução mágica para descarbonizar a nossa economia? Para nos ajudar a responder a esta pergunta complexa, temos hoje connosco o engenheiro Luís João. E antes de eu passar a apresentar, eu quero deixar aqui o meu agradecimento especial ao Luís João, que veio de longe, do Alentejo, Sines, né? Sim, correto. E que o mau tempo que apanhou pelo caminho foi complicado, né? Um pouco. Muito bem, agradecer a disponibilidade para estar aqui, porque eventualmente não, porque certamente é um especialista nesta matéria e o contributo, com a conversa que vamos ter hoje, o contributo que nos dará, será muito útil para todos nós. Luís João tem uma licenciatura pré-Bolonha em Engenharia Química no Instituto Superior Técnico, tem uma Post-Experience Certificate in Occupational Health and Safety, Officer Training no Industrial Center of the Hong Kong Polytechnic University, tem um diploma de formação avançada em avaliação de riscos, segurança e fiabilidade no Instituto Superior Técnico, uma pós-graduação técnico superior de Higiene e Segurança no Trabalho no Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares, Instituto Piaget de Almada, o Executivo Master em Gestão Empresarial no ISCTE, engenheiro nível 2 na especialidade de Engenharia Química e Biológica na Ordem dos Engenheiros da Região Sul, é formador com certificado de competências pedagógicas emitido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, técnico superior de segurança no trabalho, como já referido, e a certificação de formação de conselheiros de segurança de transporte de mercadorias perigosas, ADR, pelo IMT. Desde setembro de 2024, é o chefe de comissionamento de segurança e ambiente no projeto ALBA da Repsol Polímeros Unipessoal, e de agosto de 2021 a 2024, isto apenas para referir dois passos da sua vasta experiência profissional, foi chefe de saúde e segurança industrial na Repsol Polímeros Unipessoal também. Muito obrigado, Luís, pela sua presença. Sejam bem-vindos todos, os que estão em diferentes locais. Ahm, eh, Luís, para começarmos, talvez seja importante definirmos exatamente o que é o hidrogênio verde. Ok. Primeiro que tudo, obrigado pelo convite e só queria deixar desde já uma declaração de compromisso que o que eu aqui estou a comunicar não vincula a empresa onde trabalho nem as instituições com quem colaboro, estou apenas aqui a partilhar o meu conhecimento e a minha experiência da minha vida profissional e académica. O hidrogênio verde, que hoje é conhecido, não é nada de novo do ponto de vista industrial, porque o hidrogênio, como matéria-prima, sempre existiu de outras formas. Hoje é que se fala muito em hidrogênio, mas o hidrogênio como elemento é o elemento mais comum no universo e ele está presente em quase tudo que nos rodeia. Ele sempre foi utilizado em processos industriais para produção de produtos que nós utilizamos no dia a dia, mas o hidrogênio verde no passado, para ser produzido, também ele emitia emissões de dióxido de carbono, nomeadamente o hidrogênio cinzento. Hoje, quando nós falamos em hidrogênio verde, falamos de produzir hidrogênio de uma forma conhecida, bastante estudada, que era a eletrólise. E essa Uhum. eletrólise, antes, utilizava energia elétrica, produzida também ela com recurso a combustíveis fósseis. Hoje, com a disponibilidade de diversos tipos de energias renováveis que produzem eletricidade renovável, eletricidade verde, aí sim apareceu este novo conceito de hidrogênio verde. Ou seja, hidrogênio verde é
hidrogênio, que é produzido por um processo de eletrólise, ocorrendo a eletricidade de fonte renovável. Pode ser solar, eólica, hídrica ou qualquer outra fonte renovável. Por isso, este é o conceito de hidrogênio renovável que se fala. O relevante deste hidrogênio verde é o facto da sua produção não gerar emissões de dióxido de carbono, que por sua vez vão contribuir para os gases com efeito estufa e aquecimento da Terra. Ahm, não há assim, do ponto de vista técnico, o hidrogênio verde não é nada de recente. Agora, o que existe recente são eh, tecnologias para tornar esta produção mais eficiente, desenvolvimento de novos materiais e estamos a aumentar a uma escala de produção de hidrogênio. Já não é hidrogênio só para consumir num local, já estamos a pensar o hidrogênio como um combustível ou como uma alternativa de armazenamento de energia para uma escala económica muito maior do que Uhum. totalmente se faz até os dias de hoje. Sim, nós falamos ali aqui na cor do hidrogênio, mas há outros hidrogénios, cinzento, o azul, o amarelo. Por que esta diferenciação das cores O hidrogênio não tem cor. Primeiro que tudo, precisamente? é um gás, a molécula H2 é um gás que não tem cor, é a molécula mais pequena que existe no universo. Ah, há várias cores, apenas para fazer uma diferenciação entre a sua proveniência. Nós dizemos hidrogênio cinzento, quando ele vem diretamente de um processo a partir de hidrocarbonetos, como por exemplo o steam reforming do gás natural, é uma das principais formas de produção de hidrogênio numa refinaria, porque as refinarias, para produzir os combustíveis que nós utilizamos, têm que consumir grandes quantidades de hidrogênio para etapas de purificação de combustíveis, para remover contaminantes, para afinar os combustíveis que nós utilizamos. Então, esse hidrogênio que é produzido diretamente eh, de um hidrocarboneto, principalmente por um processo térmico, chama-se hidrogênio cinzento. Cinzento. Temos o hidrogênio azul, em que também vamos usar um hidrocarboneto, mas esse hidrocarboneto veio de uma sequestração de carbono. Ou seja, eu vou emitir dióxido de carbono, mas esse dióxido de carbono antes já tinha sido incorporado numa outra situação. Temos o hidrogênio amarelo, em que esse hidrogênio já é feito por eletrólise, com eletricidade, só que essa eletricidade é de origem nuclear. E temos o hidrogênio verde, como eu disse há pouco, ah, tem a ver com eletricidade verde, de energias renováveis, e depois há hidrogénios de outras cores, o Uhum. cor-de-rosa, Turquesa. quase um arco-íris, quase um arco-íris, consoante as diferentes tipologias ah, e tecnologias e sobretudo fontes de energia que levaram à produção de hidrogênio. Porque, do ponto de vista químico, o hidrogênio é tudo igual, É o mesmo, é o é o mesmo. mesmo. No que diz respeito à produção, propriamente, o verde e o amarelo são aqueles que se aproximam mais em termos de processo de produção, por eletrólise, Sim, é? é isso. Ok, Apenas a origem da eletricidade é distinta. ok. Ambas, ambas não contribuem com emissões de CO2 para a atmosfera. Quer uma quer outra Quer estão isentas disso, né? o nuclear não emite CO2 para a atmosfera. Mas têm riscos Tem outros associados. riscos associados. Associados. Muito bem. É, obrigado pela explicação clara, pelo menos nestas cores do hidrogênio. Me fazia alguma confusão como é que o hidrogênio podia ter estas cores todas. Basicamente, depende a designação do processo de fabrico e naquilo que está na sua gênese. Agora que nós entendemos melhor o que é o hidrogênio verde, podemos aprofundar um pouco mais sobre o processo de produção. O Luís pode detalhar como é que é feita a eletrólise utilizando apenas energias renováveis, daí a razão do nome verde. A eletrólise é um processo físico-químico que recorre a duas coisas. Eletricidade, mas tem que utilizar água. Ou seja, a eletrólise consome eletricidade e consome água.
esta água que é consumida não é a água normal que nós temos na torneira e vamos utilizar. Ou a água bruta. Tem que ser água que tem que ser tratada e tem que ter uns determinados requisitos de pureza, ou seja, nós vamos ter que retirar contaminantes que estão na água, nomeadamente sais, e essa Uhum, água vai passar-se corrente elétrica e vai dar-se um fenómeno, que é a eletrólise, onde vai sair hidrogênio e vai sair oxigênio. Ou seja, o processo de eletrólise vai produzir dois componentes, hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Ambos têm utilizações uhum. comerciais. O oxigênio pode ser utilizado em processos industriais ou então na indústria do hidrogênio, comumente esse hidrogênio esse oxigênio, depois de produzido, neste caso da indústria, vai ser descartado para a atmosfera e não vai ser utilizado. Mas noutras indústrias, nós podemos conseguir capturar este oxigênio e utilizá-lo para outros fins. Um dos desafios da eletrólise tem a ver com os tipos de eletrolisadores, que existem diferentes tipos de tecnologias, e eu não vou aqui detalhar as diferentes tecnologias, pois há umas que utilizam determinados tipos de catalisadores, outros utilizam outros, diferentes materiais, diferentes condições operatórias, maior ou menor atuação do tipo de catalisador consoante o regime de fornecimento de energia elétrica que nós vamos ter. Se eu tenho um regime de fornecimento de eletricidade constante, utilizo uma tecnologia. Se eu tenho um regime de fornecimento de eletricidade oscilatório consoante a origem das fontes renováveis, eu tenho que ter outro tipo de tecnologia, né? Claro. Ou seja, são tecnologias que têm-se vindo a desenvolver, a ser afinadas, a serem mais eficientes e depois funcionam em métodos, hoje, em métodos de pilhas. Vai aumentando, quer uma maior produção, instalo mais uma unidade, mais outra unidade. Ok. É assim É sucessivamente, escalável é então. escalável, sim, sim. E o processo de tecnologia da eletrólise é, eu tenho que ter energia elétrica disponível e tenho que ter água disponível. Aqui também se coloca uma outra questão. Esta água pode ser necessária para outras coisas. Como esta água pode competir com água para consumo humano, pode competir com água para outros processos como a agricultura, eh, e não podemos desperdiçar água. Eu Ou eu ia seja, perguntar mesmo isso, nós temos água em quantidade suficiente? depende das zonas do país. Agora, há uma das coisas que se pode fazer, e existem muitos estudos a ser feitos, é eu tenho água que trato de reaproveitamentos e essa água tem que levar tratamentos físicos e químicos complementares para ela própria poder servir de base a isto. Eu não tenho que estar a recolher água fresca para fazer eletrólise. Agora, tudo isto vai sempre incrementar o O custo de custo. produção e incrementar o número de operações unitárias necessárias para eu ter a água que necessito. Se eu pudesse fazer eletrólise diretamente da água do mar, seria fantástico. Ou se pudesse fazer eletrólise diretamente de uma água residual não tratada, seria fantástico. Mas não Mas pode. as tecnologias hoje ainda não nos permitem Esse produzir hidrogênio dessa esses forma. diferentes tipos de água têm que ser tratados primeiro, para poderem garantir as condições específicas ao Sim, nível da água, para poder passar depois pelo processo de estamos a eletrólise. falar com águas ultra puras, águas com especificações equivalentes à produção de vapor de alta pressão. Ou seja, a água para fazer eletrólises é quase equivalente à água para eu produzir vapor de uma caldeira de alta pressão. Processo caro então, É, processo caro. sim. Compensa? Depende do valor que o cliente esteja disposto a pagar pelo hidrogênio. Isto é, o mercado, o mercado é que faz. Mas a indústria paga eh, as emissões de dióxido de carbono e cada vez mais essas emissões de dióxido de carbono têm um maior valor e, e a responsabilidade social que as empresas sentem e a licença para operar vinda da sociedade e os incentivos que as entidades políticas, as políticas públicas, sejam elas nacionais ou Uhum. europeias, estimulam
esta transição para emitir menos CO2 e, uhum. obviamente, que a sociedade, por intermédio destas políticas, está disposta a contribuir para esta transição. Mas ainda é, significativa a diferença entre o pagamento que as empresas têm que fazer pelas emissões de dióxido de carbono, CO2, e, pela utilização do hidrogênio. Ainda é significativo. Não Não tenho não? dados para poder dizer isso, mas sempre que eu consiga produzir de uma maneira mais eficiente, eu tenho sempre algum ganho. Muito bem. Muito interessante. E quais são as principais vantagens de apostar no hidrogênio verde como combustível, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista comunitário, do ponto de vista nacional, europeu? Quais são as principais, vantagens? Primeiro são as zero emissões de dióxido de carbono. E nós estamos numa fase que não vale a pena haver qualquer tipo de negacionismo, que as alterações climáticas estão aí e que têm impacto na nossa vida atual, na nossa sociedade. Todos nós, de alguma maneira, já sofremos na pele algum impacto de uma alteração climática. Uhum, E não há dúvida nenhuma que as emissões de dióxido de carbono têm que diminuir. Essa é a principal vantagem. Outra coisa é, como eu disse, o hidrogênio é o elemento químico mais abundante no universo e se nós conseguirmos tirar energia dele, fantástico, não é? É algo que não termina facilmente, né? É utilizado e é um ciclo do hidrogênio, ele é utilizado, vai para a atmosfera. É um ciclo que se vai renovando, como qualquer outro. E depois é a versatilidade. Quando nós falamos de hidrogênio, nós não estamos a falar de hidrogênio só como um combustível. O hidrogênio é um combustível que pode servir como combustível para queimar, onde eu liberto água e liberto calor. Posso utilizar o hidrogênio como matéria-prima para a indústria, né? Como eu disse, numa refinaria, numa petroquímica, há uhum, processos industriais que utilizam hidrogênio como matéria-prima, ele é necessário para fazer reações químicas, para fazer de processos como reduções de metais, isso vai ter também um papel importante em processos siderúrgicos, uhum, para produzir ácidos, ou seja, o hidrogênio é uma matéria-prima como elemento reacional em muitos processos industriais e depois também vai entrar na perspectiva de entrar como reagente químico para a produção de combustíveis. Estamos a falar, por exemplo, da amónia verde, que a amónia verde é eu produzir amoníaco dos processos tradicionais, só que em vez de utilizar hidrogênio cinzento, estou a utilizar hidrogênio verde. Esta amónia verde pode ser utilizada como combustível para o transporte marítimo. Nas refinarias hoje fala-se muito nos combustíveis aéreos sustentáveis, que é o SAF. Muito desse SAF requer hidrogênio, ou seja, eu utilizo como fonte de carbono óleos de origem vegetal, muitas proveniências que captaram dióxido de carbono. Durante esse processo industrial, eu tenho que fazer reações de hidrogenação, diz hidrogênio verde. Agora também podemos produzir combustíveis e biocombustíveis, onde o hidrogênio entra sempre como uma forma de reação química. A outra situação que nós temos é o hidrogênio eh, pode servir como um produto resultante do excesso de energia renovável que é consumido como eletricidade por a economia. Então, essa energia elétrica remanescente que sobra pode ser utilizada para produzir hidrogênio e esse hidrogênio fica armazenado como uma fonte de armazenamento uhum. de energia. Ou seja, eu converto energia elétrica em energia química sob a forma de hidrogênio, toda a energia elétrica que sobra. Uma das maneiras de dizer. Se a energia elétrica, esse hidrogênio foi armazenado, pode ser novamente convertido em eletricidade em células de combustível e pode-se voltar a produzir eletricidade quando for necessário. Ou seja,
Por isso é que se também diz que o hidrogênio verde pode ser uma forma de armazenamento de energia. Eu converto eletricidade em hidrogênio, depois esse hidrogênio num eletrolisador e depois esse hidrogênio que eu armazenei, vou utilizá-lo numa célula Não de combustível para voltar a produzir reduzir. eletricidade. Aliás, já Ok. existem no mercado veículos, automóveis, com células de combustível, que são abastecidos de hidrogênio, mas na verdade aquilo é um carro elétrico, só que em vez de ter uma bateria, é um depósito de hidrogênio. E já há experiências mesmo em Portugal, de autocarros, caminhões, que são alimentados a hidrogênio, e o motor é elétrico, uma célula de combustível. Hidrogênio, esse hidrogênio que já foi armazenado e que é utilizado dessa forma para Claro, claro, produzir a claro. energia elétrica para Esse é um dos maiores desafios, que é o hidrogênio é uma molécula pequena, é um gás inflamável com uma baixa densidade volumétrica e cria os grandes desafios da armazenagem segura, o transporte seguro eh, do hidrogênio. Ou seja, esse é o grande desafio. Assim como hoje também temos um desafio que é incorporar o gás hidrogênio que é inflamável misturado com o gás natural e distribuí-lo na nossa rede de distribuição de gás natural e ser utilizado como combustível misturado. Ou seja, todo que tiver uma mistura de hidrogênio com gás natural, quando eu for queimar essa mistura de gases, o dióxido de carbono que eu vou é emitir menor, vai ser menor. é menor. Agora, obviamente que todos os equipamentos de combustão que as pessoas têm em sua casa, que as indústrias têm nas suas Terão de ser adaptadas, instalações, não é? a própria rede de distribuição tem que estar adaptada à presença de hidrogênio, porque nós temos que imaginar que a molécula de hidrogênio é mais pequena que uma molécula de metano, que é o gás natural. Sendo a molécula mais pequena, ela tem a probabilidade de se escapar Uhum, maior do que uma molécula maior. E então claro. as condições de transporte e de armazenagem do hidrogênio são muito mais restritas do que o de gás natural. É perfeitamente possível combinar, o consumo dos produtos de Sim, combustíveis, sim, não sim, é? sim. Aliás, o nosso país já tem um concurso público ou um leilão de injeção de hidrogênio e de biometano na rede de gás natural Ok, para garantir que já podemos incorporar até aos limites técnicos adequados às nossas ok. instalações, ou seja, nós não vamos converter uma rede de distribuição de gás natural numa rede de distribuição de hidrogênio, assim como alterar todos os sistemas de queima, como fogões, esquentadores, caldeiras, de um momento para o Para o outro. outro, não é? Ou seja, isto tem que ser sempre um processo de transição. Outros desafios são a criação de novos empregos, novas funções profissionais, nova investigação e desenvolvimento, ou seja, isto é um potenciador muito grande da A sociedade economia. está preparada para isso? Para a criação desses novos empregos, destas novas tecnologias, destas novas formas de utilização de combustível? Penso que sim, isto não é mudança num instante, a adaptação, como tudo o resto, vai acontecendo gradualmente à medida que a procura vai aumentando, Aumentando, a academia, as empresas vai reagindo vão no reagindo sentido no de sentido de dar se resposta a dar isso. resposta. Muito bem. O Luís mencionou a versatilidade do hidrogênio verde. Em que setores específicos é que vê o maior potencial de aplicação a curto e médio prazo do hidrogênio verde? No transporte pesado. Falamos em Autocarros, caminhões, navios, na preparação, nos processos industriais de produção de biocombustíveis. Essa vai ser a maior fatia, porque é a fatia que é mais solicitada pela sociedade. Ninguém está disposto a dedicar a sua mobilidade, a ter todos os produtos vindo de todas as partes do mundo e isso faz com que o transporte cada vez tenha um papel mais crucial na nossa sociedade. O transporte é sem dúvida. Outro processo é a indústria, né? Que usamos hidrogênio desde a indústria química, a indústria alimentar, a indústria farmacêutica, a indústria de produção de
determinados materiais, todos esses processos industriais que consomem hidrogênio, eh, passarem a utilizar hidrogênio verde em vez de hidrogênio cinzento. Vai ser também uma situação. E tanto do ponto de vista da indústria, falei do amoníaco verde para combustível de transporte, mas também o amoníaco também é utilizado para fertilizantes e para a agricultura, não é? São coisas que nos fazem falta. E também a produção de metanol, e com esse metanol segue um bloco, uma molécula que pode ser tratada como um bloco, para depois começar a construir moléculas maiores e produzir todos os materiais de origem plástica que nós utilizamos no nosso dia a dia. E depois também, aquilo que falei, eh, é a armazenagem, uma armazenagem de energia, né? Toda a energia elétrica renovável que eu produzi e não tive consumo Pode-se imediato, pode-se posso armazená-lo de armazenar. forma de hidrogênio. Isso é uma vantagem Sim, significativa, não é? sim, sim. E depois, obviamente, todas as situações de aquecimento industrial e doméstico, não é? E depois em coisas muito específicas, nichos, como ter empilhadores a hidrogênio, já não emitem, ou já temos alguns a gás, e coisas, fornecimento de energia elétrica em pontos remotos, não é? Se eu não tiver uma rede elétrica em determinado sítio, pois muitas vezes as pessoas recorrem a um painel solar. Esse Uhum. painel solar se calhar não produz, mas se eu tiver um painel solar com uma célula de combustível, um eletrolisador e uma célula de combustível, se calhar consigo ser autónomo. Mas são coisas promissoras, mas muitas delas ainda não Isso estão a será esse ponto. isso será possível essa autonomia? Será que nos vão deixar ter essa autonomia? Eu acho que sim. O hidrogênio e uma célula de combustível são um concorrente à bateria. Ok, muito bem. Sem dúvida, o potencial parece enorme, mas como em tudo também existem desafios, não, Luís? Sim. Quais são os primeiros obstáculos que ainda precisam de ser superados para que o hidrogênio verde se torne efetivamente uma realidade generalizada ao nível do combustível, como combustível? Custo de produção. Como lhe disse, a tecnologia é cara, os custos de produção, aliás, os custos de investimento são elevados, e faz com que, enquanto não houver uma demanda muito grande do mercado, esses preços ainda sejam inacessíveis a algumas empresas. Então, esse é um dos principais entraves. O outro, como lhe disse, a distribuição é a infraestrutura. Ou seja, a distribuição do combustível de hidrogênio tem que haver uma rede de distribuição e essa rede de distribuição é uma infraestrutura crítica nacional de um país e que, tal e qual como se fez o investimento há uns anos para uma rede de distribuição de gás natural, se nós queremos ter hidrogênio, temos que ter uma rede de distribuição. Temos que criar uma rede nova de distribuição de hidrogênio, Ou ou então adaptar. temos que adaptar a rede que temos a poder fazer a distribuição. Outra situação, o desafio é, para produzir energia, para produzir hidrogênio verde, eu consumo energia elétrica. E obviamente que há todo o desafio da eficiência energética de eu fazer todas estas transições de energia elétrica e hidrogênio e energia elétrica por células de combustível, fazer com que todos estes processos tenham eficiência, não é? Que Nós há nada pouco, disto é eficiência né, de 100%, né, não é? nós há pouco falávamos ainda antes disto, em numa conversa ali mais particular, na questão da utilização das energias verdes para a produção do hidrogênio verde, Uhum, e na concretização de grandes espaços, né, e do peso, benefício, custo para o uhum. ambiente, inclusive, dessa utilização. Começava pela água, não é? Primeiro, para poder produzir hidrogênio verde, preciso de água. Essa água é um desafio perante a sociedade. E a outra situação que se coloca é, eh, para produzir energia elétrica renovável, eh, essa também tem alguns impactos no ambiente, como as áreas para implantar painéis fotovoltaicos, para a criação de parques eólicos, tudo isso tem um impacto na paisagem, tem um Uhum. impacto em ecossistemas,
vão competir. E depois, obviamente, todas as tecnologias eh, inerentes à produção de energia renovável, elas também têm um ciclo de vida associado e há de haver uma altura que esses equipamentos também tenham que ser descontinuados, ser Uhum. substituídos e têm que ser Renovados, renovados claro. e vão gerar resíduos e consumo de energia. Ou seja, este é um dos grandes desafios, avaliar a produção de energia renovável como um ciclo, no seu ciclo de vida completo e perceber qual é o ganho realmente efetivo para o planeta. Depois temos todo o aumento de escala, temos o armazenamento, já falámos Uhum. que não é uma situação. Depois todos os desafios da regulamentação e normas para Específicas. específicos para os equipamentos, regras de segurança, entradas no mercado, licenciamentos de equipamentos. Temos a trabalhar com coisas específicas e que têm que estar devidamente construídos, devidamente instalados, devidamente operados, devidamente mantidos, para assegurar a segurança no fornecimento e a segurança das pessoas e da sociedade. E, obviamente, procurar que toda esta tecnologia continue competitiva com outras tecnologias que nos proporcionam as energias que nós necessitamos. Ou seja, se o hidrogênio não se mostrar competitivo face a outras tecnologias, o mercado vai escolher outras opções. Claro. Muito bem. Como é que vê a evolução tecnológica nos próximos anos para superar esse conjunto de desafios que referiu aqui relativamente à utilização do hidrogênio verde? Nomeadamente, eletrolisadores mais eficientes e baratos. A tecnologia está a desenvolver, quando as indústrias começarem a produzir mais e mais e mais, vão encontrar certamente oportunidades de melhoria e vão fazer com que todos esses equipamentos sejam mais eficientes e mais baratos. As próprias energias renováveis estarão mais competitivas, né? Mais competitivas é que quanto maior for a oferta de energia renovável, o seu preço vai baixar. Outras tecnologias para o armazenamento e para o transporte, né? Para que as pessoas possam utilizar hidrogênio num carro, o armazenamento do hidrogênio no carro tem que ser mais seguro, para que as pessoas o possam utilizar. As células de combustível que servem para converter o hidrogênio em eletricidade também têm que ser mais baratas e duráveis. E depois existem também a inteligência artificial, a otimização, que vai otimizar todos estes modelos e procurar ganhar todas as eficiências possíveis e tornar realmente eh, mais competitivo. Depois temos a captura do dióxido de carbono para podermos utilizar hidrogênio, não só o verde, mas também o azul, como uma alternativa. E depois, certamente, existem outras formas de produzir hidrogênio. Ou seja, eu posso produzir hidrogênio por meios com bactérias, também elas próprias produzem hidrogênio. Ou seja, existem outras tecnologias de produção de hidrogênio que não só a eletrólise. Não é? Ok. E todas essas tecnologias Mas a eletrólise é mais, como é que eu ia dizer? É que dá mais resultados e é mais fácil? não é a mais fácil. É mais fácil. É a mais fácil, é a mais limpa e é a que produz mais. Não é? Muito bem. Do seu ponto de vista, aliás, do ponto de vista político e económico, o que é que precisa acontecer para dar um impulso à adoção do hidrogênio verde como combustível generalizado? Claramente, incentivos financeiros, que podem ser das mais diversas naturezas, desde financiamentos diretos, créditos fiscais, as empresas fazerem esta transição, investigação e desenvolvimento para melhorar eficiências e baixar custos, estabelecer objetivos e metas para a utilização de hidrogênio para o país, Esses objetivos e metas ao nível do país? ao nível do país, sim, sim. Ok. E depois toda uma regulamentação, que seja favorável, que diminua a carga burocrática, a carga administrativa,
realmente os investidores encarem que vale a pena investir e não entrar num calvário para o licenciamento. E muitas das vezes tudo isto faz com que os investidores desistam porque Eu deduzo das suas palavras que é um processo ainda muito complicado para sim, poder sim, usar sim, o sim, hidrogênio verde, sim, não é? sim, sim, Portanto, simplificação do do processo. processo, sim. Muito E bem. depois, claramente, para poder fomentar o consumo de hidrogênio, tem que haver investimentos em infraestruturas, como locais para instalar eletrolisadores, gasodutos, estações de reabastecimento, armazenagens de hidrogênio e, obviamente, que nisto do hidrogênio tem que haver uma cooperação internacional entre países que posso estar a produzir hidrogênio em excesso, tem que também enviar, tem que ter, pelo menos, países lado a lado têm que estar alinhados e ter infraestruturas de partilha, tal e qual como acontece com o gás, tal e qual como acontece com a eletricidade, o hidrogênio é algo também que tem que funcionar em rede com outros países para assegurar que há um escoamento quando há um excesso e que há possibilidade de receber quando há um déficit. A utilização do hidrogênio verde como combustível não vai ser perigosa em alguns países? Eh, eu não diria perigosa, eu diria que alguns países têm vantagens competitivas face a outros. Por exemplo, se eu quero produzir hidrogênio verde com eletricidade proveniente do fotovoltaico, se calhar os países do sul da Europa estão em vantagem. Se eu quiser utilizar hidrogênio verde, se calhar com energia elétrica offshore, se calhar os países mais do norte da Também. Europa estão em vantagem. Ou seja, cada um tem os seus aspectos competitivos e isto vai fazer com que uns possam estar mais competitivos numa determinada altura e vão evoluir. Agora, não há dúvida que a mais-valia do hidrogênio é ele poder ser produzido e consumido in situ. Porque transportar hidrogênio de um local para outro consome muita energia. Por exemplo, eu tenho uso hidrogênio gasoso e para o transportar de uma forma eficaz, ao construir um gasoduto com investimento total, ou então tenho que o liquefazer em condições criogénicas, onde vou gastar muita, Entendo. muita energia para o fazer mudar de fase. E este consumo de energia para criar as condições de transporte podem fazer com que o meu modelo de negócio não seja competitivo. Ou seja, o objetivo disto é, eu produzo energia renovável, produzo hidrogênio, se possível, devo consumir isto, tudo até do ponto de vista de negócio, da mais-valia ficar, o valor acrescentado de ficar cá, nós temos que entender que o valor acrescentado não é produzir hidrogênio. Temos que encarar que o valor acrescentado é usar Usar, hidrogênio. usar o hidrogênio, né? Esta utilização é, pelo processo que tem vindo a referir, não estará ao alcance de qualquer país no mundo, né? Sim, mas isso é como, Como tudo. como tudo, como qualquer tecnologia, é preciso ter aspectos técnicos, aspectos organizacionais, recursos humanos qualificados, regulamentação, para que tudo isto possa funcionar de uma forma articulada e ser atingido os fins a que se nos propomos. Não será um combustível a usar apenas por determinado conjunto de países, uma elite de países? Eu diria, se fosse isso como combustível, não. Eu diria mais como utilização na indústria. Ou seja, são determinados países é que conseguem ter determinado tipo de indústrias e então, Sim, aí sim. verificar-se-ia a diferença. Muito bem, nós estamos aqui a chegar ao final do nosso período de conversa sobre hidrogênio verde. Eu já hoje aprendi algumas coisas, nomeadamente quanto às cores do hidrogênio, que no início fazia-me um pouco de confusão porque é que tinham as cores, já fiquei um pouco mais elucidado. E uma pergunta que não posso deixar de fazer, Luís. Na sua opinião, o hidrogênio verde será realmente o combustível dominante no futuro
ou terá mais um papel transitório, complementando outras soluções? Eh, o hidrogênio ser um combustível do futuro, não lhe posso dizer que vai ser um sim ou um não. Agora, uma coisa tenho a certeza, é o de hidrogênio vai ser importante num modo de transição industrial e num modo de transição energética. Ou seja, a nossa indústria vai ter que se transformar e o Ok. hidrogênio passa a ser mais uma opção que está disponível. Do ponto de vista energético, o hidrogênio vai ser mais um combustível disponível e não lhe posso dizer se o hidrogênio vai ser o combustível do futuro. Agora, ele vai ter um papel importante neste processo de transição no futuro, porque cada vez mais a indústria e o consumidor está mais em modo elétrico. Uhum, E esse modo elétrico implica utilizar energia elétrica. Eu tenho acesso direto à eletricidade de energias renováveis, posso ter eletricidade que também pode vir do hidrogênio. uhum. Agora, penso que o hidrogênio vai ser sempre algo que é Complementar. complementar. Ok. Não exclusivo, mas Não exclusivo. complementar. Sim, sim, E essa será uma das principais vantagens da utilização sim, sim. do E a sua hidrogênio verde. versatilidade, como tínhamos aqui a falar, o hidrogênio tem múltiplas utilizações e desde energia, a matéria-prima e como sobretudo uma coisa que é muito difícil, que é armazenar indiretamente energia. Não é? Eu posso armazenar energia elétrica sob a forma de hidrogênio, sob a forma de amoníaco verde ou de outras formas, porque há outras tecnologias para armazenar hidrogênio como hidretos metálicos, ou seja, Uhum. há uma multiplicidade de tecnologias que estão disponíveis para fazer estas funções todas. Sendo a armazenagem uma das principais vantagens, digamos assim, da utilização do hidrogênio verde, acaba por ser também um desafio, Sim, pelas sim, condições em sim, que tem que ser sim, feito sim, para a sim, posterior sim, utilização. sim, Muito bem, um período de debate, de discussão, de tratamento aqui de algumas questões relativas à utilização do hidrogênio verde como combustível. Luís, obrigado pela sua participação, pela valiosa perspectiva sobre este tema tão importante. Foi uma conversa esclarecedora, trouxe-nos aqui alguns aspectos fundamentais que nos ajudaram a perceber um pouco esta questão da utilização do hidrogênio verde como combustível. E quero agradecer-lhe uma vez mais a sua participação, a sua disponibilidade para estar aqui conosco, principalmente porque veio de longe, né? Os ouvintes que estão lá por casa e que nos estão a ouvir e a ver, não sabem, mas houve uma viagem pelo meio, uma noite, né? Uma sim. viagem com mau tempo, e isto tem que ser referido e temos que estar gratos ao Luís pela sua disponibilidade para nos trazer estes contributos. Pergunto-lhe se quer deixar algum comentário, alguma. O Fincines, que é onde neste momento no nosso país estão a concretizar projetos industriais para a produção de hidrogênio verde, Já já materializados? materializados, e o que é importante, e mais projetos industriais irão surgir a acordo com os anúncios feitos dos respectivos promotores. Ou seja, o hidrogênio verde, do ponto de vista industrial, no nosso país já se está a concretizar. Ah, e este hidrogênio verde vai permitir que complexos industriais clássicos de origem fóssil estejam a fazer a sua transição industrial para indústrias menos Menos. fósseis, apesar de serem indústrias típicas de origem do oil and gas. Ou seja, as empresas em Portugal, a nossa indústria do petróleo, da petroquímica, hoje, no nosso país, está a evoluir para algo mais sustentável e está-se a transformar para dar resposta aos anseios da nossa sociedade. Isso é bom. Ou seja, Portugal está a avançar neste tipo de transição energética. E o hidrogênio e outras, o hidrogênio verde e outras temáticas como economia circular estão a acontecer na Uhum. indústria no nosso país. E isso é
é importante e ensines, isso está a acontecer. Sines, Colha é um porto marítimo enorme, não é? A utilização do hidrogênio verde no transporte marítimo ainda não é uma realidade, mas já é. Ainda não, o transporte marítimo vai ser alterado quando se produzir amónia verde, que vai servir de combustível aos navios, a partir de hidrogênio verde, e há um projeto anunciado para construir uma fábrica de amónia verde em Sines, eh, com esse propósito inicial. Ok, falamos numa perspectiva em 10 anos, Eu diria mesmo menos. menos. Muito bem. Bom, obrigado mais uma vez por este período de conversa. Agradecemos a todos os nossos ouvintes que estão do outro lado e que nos acompanharam em mais este episódio do CapTcast. Eu lembro que o CapTcast é o podcast do Campetra Feed e é um espaço para debater os temas mais relevantes sobre o futuro, e neste caso o futuro da energia. O CapTcast tem como tema geral perspectivas de futuro, debates e contributos sobre temas de sustentabilidade, recursos humanos e inovação em segurança e saúde no trabalho. Depois, em cada mês, nós temos um tema específico e o tema que trouxe hoje aqui o Luís João à conversa comigo foi hidrogênio verde. Será mesmo o futuro em termos de combustível? Eu diria que sim, não Sim, complementar, como sim, referiu nas suas últimas palavras, mas há que o usar porque está disponível e sim. está aí para poder ser utilizado. Esperamos que tenham gostado de ter ouvido esta nossa conversa sobre hidrogênio verde, sobre o potencial e os desafios do hidrogênio verde na utilização em diferentes frentes. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no canal do YouTube e nas nossas redes sociais do Campetra Feed, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, e de subscrever o nosso podcast, o nosso podcast, podcast bem das iniciais, de Centro do Ambiente das Pessoas e do Trabalho, depois o cast de podcast. Para não perderem os próximos episódios. Desejamos a todos continuação de bom fim de semana e até ao próximo. Fiquem bem. Obrigado. Obrigado, Luís. Obrigado. Obrigado, Afonso.